Bíblia mergulhada em óleo, poder de Deus ou manipulação religiosa? Como que os falsos líderes estão enganando o povo de Deus? Então, meus queridos, eu quero aqui nesse vídeo trazer algumas respostas. E para começo de tudo, os líderes estão usando a própria palavra de Deus para manipular os incautos, e ele cita um único verso totalmente isolado do seu contexto original. E com isso, eles aplicam o misticismo. Então, meus queridos, a intenção desse líder, ou apóstolo, ou bispo, é passar uma imagem de que a Bíblia, como um livro santo, e que tem nela a palavra de Deus, possa fazer um líquido receber poderes extraordinários, porém, isso se chama feitiçaria. Para que você possa entender melhor, é possível que alguém rasgue ou queime a Bíblia? Sim, existem pessoas que fazem isso. Mas é impossível que alguém tire a palavra de Deus do nosso coração. A Bíblia pode ser rasgada? Sim, claro que pode. A palavra de Deus não. A Bíblia pode ser queimada? Sim, pois é feita de papel, não é isso? Mas a palavra de Deus não. Olha só, meus queridos. Óleo puro de oliveira, vindo de Israel. Será mesmo que veio de lá? E se veio, qual poder ele tem em nossos dias pós-cruz? Sendo que o óleo era um simbolismo do Espírito que não havia ainda chegado para os irmãos judeus do Antigo Pacto. Porém, ele já desceu, está em nós, que somos casas de Deus. Ou seja, o que muda se o óleo é de Israel, do Japão, da China, da Austrália, etc, etc. A manipulação e a lavagem cerebral é tamanha. O pior é que os pastores ou líderes seguem fazendo isso. Por que os pastores ou líderes seguem fazendo isso? Simples. As pessoas não querem examinar as Escrituras e o Evangelho do Cristo. Simples assim. Então, que poder pode haver em folhas da Bíblia molhadas no óleo? Com certeza, isso não pode abençoar a vida de ninguém. Pois o poder de Deus está no Evangelho do Cristo e não em folhas de papel encharcada em óleo por um dia, por um mês ou por um ano. Isso não muda nada. O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus opera em nós e não em folhas de papel molhadas em óleo. Isso é o tal maldito ponto de contato que só serve para enganar os incautos. Então, meus queridos, vamos ler Efésios capítulo 3, e o verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Então, as pessoas não param para pensar que a palavra de Deus é uma coisa e a Bíblia é uma outra coisa. O pastor não está ungindo a palavra de Deus, pois esta já é ungida pelo Espírito Santo, certo? O duro é saber que a manipulação tem um único objetivo: tirar o dinheiro do povo que está na ignorância. Pois esse óleo ungido não será dado de graça. Você pensa que é de graça? Nada é de graça lá dentro. Imagine aí, no mínimo, R$ 200 cada ampola, cada garrafinha, para o incauto desprovido de conhecimento ungir sua casa, suas roupas, sua bicicleta, seu carro, a chave do carro, etc. Então, com isso, as vítimas do golpe aplicado pelo líder estelionatário vivem pensando que o óleo terá algum poder mágico. Com isso, as vítimas
do golpe aplicado pelo líder estelionatário, vive pensando que o óleo terá algum poder mágico para mudar ou transformar alguma coisa. Que, na verdade, isso é feitiçaria. Meus irmãos, acordem, saiam desse lamaçal de engano hoje mesmo e busque no Evangelho o verdadeiro poder que já está dentro de cada um de vocês. Meus queridos, verdadeiros cristãos não anulam a graça de Deus, que é a morte de Cristo na cruz. Pois se uma Bíblia ungida no óleo pode mudar a vida de alguém, segue-se que Cristo morreu em vão. E a prova de que tal pastor é um falso profeta, digo falso no sentido figurado, porque, biblicamente falando, a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, o último verdadeiro profeta foi para aquela época de João. Não há mais profetas. Quando você olhar assim, alguém falar, eis que sou profeta, muito cuidado, muito cuidado. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Antigo pacto, né? Naquela época dos irmãos que estavam vivendo essa transição de pacto. Então, ao invés desse líder religioso levar o povo a crer no poder de Deus que está em Cristo, ele astuciosamente leva o povo a crer em um óleo terreno, um óleo carnal. Primeiro, o pastor está fazendo uma propaganda do produto a ser vendido. Os vendedores fazem isso. Primeiro mostram e demonstram o produto a ser vendido, nesse caso, o óleo, né? E o objetivo final dele é o quê? Vender o óleo, levando o povo a crer que o poder de Deus está no óleo. Este líder, como um profissional na área de vendas, usa de diversas técnicas. E uma mais usada lá dentro é mexer na emoção. Então, o incauto desprovido de evangelho, desprovido da verdade, logo subtende que o óleo estará cheio de poder. O que é uma mentira e uma enganação. Então, meus amados, é lamentável saber que há pessoas que caem nesse conto do vigário, ou melhor dizendo, do pastor vigário. E abro parênteses aqui, não são todos os pastores que agem assim. Alguns, inocentemente, por não conhecer a verdade, aplicam isso pensando que é realmente poder de Deus. E eu espero que alguns possam ver esse vídeo e alguns possam refletir sobre isso, analisando as Escrituras e o Evangelho. Também temos o terrível misticismo da água ungida. Diga-se de passagem, até pessoas que se dizem cristãos usam dessas feitiçarias. E o culto durante este período medieval se tornou em extremo místico. Vendiam-se desde bolinhas da terra com a qual Adão foi feita, até cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria. Vendiam também estrume do burro do tabernáculo de Belém, fios de cabelo e da barba do Salvador. Mostrava-se, inclusive, o prepúcio circuncidado de Jesus. Eles faziam isso. Ao todo, existiam nada menos do que 13 exemplares do prepúcio de Jesus em toda a Europa. Esse misticismo foi marca inequivocada de que o cristianismo afastara-se do verdadeiro evangelho. Práticas tais como estas estão reaparecendo novamente pelos tais pais das igrejas. Há práticas usadas em nome da fé
que mais se associam às sessões espíritas e não ao fundamento apostólico de Paulo ou dos apóstolos. Tais práticas levam os crentes a serem supersticiosos. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Gálatas, diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas 3:1. Talvez os materiais e os objetos tidos como sagrados tenham mudado de algumas formas, mas as heresias que os sustêm renasceram a todo vapor. E o pior é que, quanto mais escancarado, mais eles aceitam. O objetivo é colocar o fiel em contato com algo palpável, material e sensível, e dessa forma ter uma fé estimulada. A fé, sem dúvida, é estimulada, mas é uma fé idólatra. Se nos dias medievais tais coisas afastaram os cristãos da adoração e da fé verdadeira, por conta dessas heresias descaradas, por que agora que inúmeros cristãos e ministros trilham pelo mesmo caminho, não aceitam tal repreensão e se relutam voltar à simplicidade que há no Evangelho de Cristo? 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. A água ungida, além de ser uma heresia católica romana, que era a água benta, e a prece do copo d'água, uma doutrina espírita, água fluidificada. Torna-se um amuleto usado com finalidades místicas. A voz de Deus é labrada para que o seu povo não se una com profanações, doutrinas falsas e tudo aquilo que é contrária à sua palavra. Ezequiel capítulo 44, verso 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 de Coríntios capítulo 2, verso 15. Sem sombra de dúvidas, o óleo e a água ungida é um amuleto. Já que amuleto é qualquer objeto ou coisa que uma pessoa atribui poder espiritual para se proteger de influências malignas, diabólicas, enfermidades, etc. Misticismo é, mais uma vez falando, é acreditar que é possível alcançar comunhão com Deus através de símbolos, rituais e objetos sagrados. Depositar a fé em algo inanimado, atribuindo-lhe poder de conquista. Atualmente, os objetos são ungidos, abençoados, fluidificados e consagrados através da oração e da imposição de mãos de líderes, apóstolos, bispos, etc. Então, supostamente, depois de passar a ter poderes espirituais, místicos, todavia, em nenhum dos casos mencionados nas Escrituras, os objetos empregados nos milagres passaram antes por uma cerimônia de consagração. Você não vê isso nos discípulos, no próprio Cristo. Porque não era da vontade de Deus, o Deus da Bíblia, que o povo tivesse uma fé cega e idólatra, mística e supersticiosa, apegada a coisas materiais como ponto de contato. Sempre Deus exigiu exclusividade. A fé tem de ser nele, o invisível. Por consequência,
é uma fé viva. Está escrito, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Lembre-se, o poder da manipulação é a falta de poder maior em nós, que é o Evangelho. Então, a manipulação acaba quando esses pseudos líderes, falsos mestres, são confrontados com a verdade. Por isso, aqui estamos para trazer à tona essas verdades. Aqui estamos para denunciar essas práticas antibíblicas e levar o povo a uma reflexão, levar o povo a examinar as Escrituras, a conhecer o Evangelho do Cristo e assim serem pessoas libertas desse sistema aprisionador. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.